Abra a sua Bíblia, ligue o seu celular. Se você está sem o livro, tem apenas o aplicativo. Pode acompanhar também. Estamos ficando moderno, né? Vamos lá? Todos acharam? Isaías 62, de 1 a 7. Por amor de ti, por amor de Sião, perdoe, me não calarei, e por amor de Jerusalém, não me aquietarei, até que saia a sua justiça como um resplendor, e a sua salvação como uma tocha acesa. As nações verão a tua justiça, e todos os reis a tua glória, e serás chamada por um novo nome, que a boca do Senhor designará. Serás uma coroa de glória na mão do Senhor, um diadema real na mão do teu Deus. Nunca mais te chamarão desamparada, nem a tua terra se denominará jamais desolada, mas chamar-te-ão minha delícia, e a tua terra desposada, porque o Senhor se delicia em ti, e a tua terra se desposará. Porque como um jovem se desposa da donzela, assim teus filhos se desposarão a ti. Como o noivo se alegra da noiva, assim de ti se alegrará o teu Deus. Sobre os teus muros, ó Jerusalém, pus guardas, que todo dia e toda noite jamais se calarão. Vós os fareis lembrado o Senhor, não descanseis, nem deis a ele descanso, até que restabeleça Jerusalém e a ponha como objeto de louvor na terra. Amém? Só até aqui. Vamos orar mais uma vez. Senhor Deus, lemos tua palavra bendita e rogamos agora por sabedoria, aquilo que colocastes no nosso coração para transmitir a tua palavra à igreja. Rogamos que tu nos dês agora desembaraço, que tu nos dês firmeza, bom desempenho para expor com fidelidade a tua palavra. Ajuda-nos para transmitir e ajuda-nos para compreender, no mover do teu Espírito, no nome santo de Jesus. Amém. Irmãos queridos, a nossa mensagem vai se basear mais nos dois últimos versículos que lemos, o versículo 6 e o 7. Mas precisamos entender o que está acontecendo aqui. São promessas que o Senhor faz a uma Jerusalém que está, neste contexto, arrasada, destruída, necessitando de restauração. Então são promessas lindas e maravilhosas, muitas aqui. É interessante como em 5 versículos nós temos tão grandiosas promessas. Mas eu quero resumir aqui em 3, tentar abreviar a nossa compreensão. A primeira é as promessas que ele faz, ainda introdutoriamente, né? A primeira é as promessas que ele faz por amor eterno, salvação e justiça. Que coisa tremenda. É uma promessa de Deus para Jerusalém. E Jerusalém está aqui simbolizando a terra santa, a terra do povo de Deus, a igreja do Senhor Jesus, o povo de Deus, a noiva de Cristo, a esposa do Deus Todo-Poderoso. Está falando diretamente a nós, sua igreja, o seu povo, a noiva do Cordeiro. Então, é interessante nós recebermos isto na primeira pessoa do próprio Deus. Por amor de ti, minha igreja, por amor de ti, não me calarei, por amor de ti, não me aquietarei, até que saia a sua justiça como um resplendor e a sua salvação como tocha acesa. Esta é a primeira promessa que ele está fazendo, no sentido de, por amor, nos dar salvação e justiça. A segunda promessa,
ou o segundo tipo de promessa, são promessas de glorificação. As nações verão a tua justiça e os reis a tua glória. E serás chamadas por um novo nome, que a boca do Senhor designará. Diz lá em Apocalipse que nós teremos um nome novo. Um nome novo. Mas desde já nós recebemos um sobrenome novo. Paulo diz que são as famílias que têm por sobrenome o Deus Todo-Poderoso. Não é lindo isso? A minha família, a família de Deus. Sobrenome. Família de Deus. E as promessas são para a nossa família. Eu não sei quanto a você, mas a gente considera a família destroçada, quebrada, faltando filhos na presença do Senhor, que se arrependam, que se rendam, que o busquem, que procurem a Deus. Ah, como eu queria dizer, como Josué, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Posso dizer pela fé, e o Senhor está fazendo aqui uma promessa de restauração. Ele vai restaurar. Tremendo, tremendo. A terceira promessa aqui, vamos caminhar um pouquinho mais, versículo 4 e 5, então, é promessa matrimonial. Deus assumindo como que o papel do esposo, estendendo ao jovem que promete a sua noiva, que ela não será mais rejeitada. Não terá mais o nome de desamparada. Nem a tua terra se denominará jamais desolada. Mas chamar-te-ão delícia minha, meu prazer. Vocês se lembram aquela voz que vem do céu, do Pai Todo-Poderoso, dizendo a respeito de Jesus: este é meu filho amado, em quem tenho prazer, em quem me comprazo. Ele está dizendo que olha para nós, para nossa família, para nós, e quer dizer exatamente isso. Esta é a minha família em quem eu tenho prazer. Delícia minha, minha terra, desposada. Delícia que se delicia, o Senhor se delicia em ti, e a tua terra se desposará. Porque como jovem, aí ele pega essa figura agora de um noivo, né, que está se desposando da donzela. Assim os teus filhos se desposarão de ti. Esses filhos que estão distantes, que desampararam, voltarão para desposar outra vez, para fazer parte, para se unir. São promessas do próprio Deus. Tendo-as em mente, o Senhor passa a nos ensinar a orar. Nos dá uma ordem a partir do versículo 6. E nos dá então 6 lições, ou melhor, 7 lições preciosas aqui. Como orar por restauração. Este então é o tema da nossa mensagem nessa noite. Como orar por restauração. Diz então a palavra de Deus que sobre os teus muros, ó Jerusalém, sobre os teus muros, igreja do Senhor, família de Deus, família do Deus bendito, todo-poderoso, prestem atenção, sobre os teus muros, eu pus guardas. Primeira lição sobre oração que o Senhor está nos dando. Ele está nos dando uma ordem. Está nos colocando como guardas que vigiam sobre o muro. Nós precisamos ter a percepção do perigo, avisar e clamar a Deus por socorro. A primeira lição é que a oração é uma ordem de Deus. Ele mesmo está dizendo: eu pus guarda sobre teus muros.
Ele está ordenando a você que está no caminho, que graças ao Senhor, bendito seja Ele, nos tirou das trevas, nos abriu os olhos, nos trouxe para debaixo do seu aprisco, das suas asas. Nós agora somos postos como guardas, para vigiar, para clamar a Deus pelos nossos filhos, para clamar a Deus pelos nossos pais, quem tem os pais longe, para clamar a Deus pelos nossos irmãos, pelos nossos amigos, para que Deus, na sua infinita misericórdia, os arrebate das mãos do inimigo. E Deus nos usa como instrumentos. Somos guardas, vigiando, para proclamar o perigo, para anunciar que o inimigo está à espreita, que o inimigo está buscando alguém para tragar. Somos guardas. Essa é a primeira lição. O Senhor nos chama para vigiar, para ser guardas, para alcançar vidas, vigias. Somos vigias de uma guerra espiritual. Requer que atendamos esta ordem diligentemente. Tem algo tremendo que o Senhor nos chama a atenção no livro do profeta Ezequiel. Diz que os vigias, os guardas, os sentinelas que estão sob o muro, são responsáveis e respondem pelo sangue de quem foi tomado de arrebato, foi morto, foi para o inferno, para o fogo eterno, se nós não cumprirmos bem o nosso papel. Se cumprirmos bem, ele responde pelo seu próprio sangue. Se não cumprirmos, nós responderemos pelo sangue deles. Vigias, sentinelas, que o Senhor coloca para ser instrumentos dele. Avisar, gritar, se preciso for, sobe aos eirados, fala, anuncia, a tempo e a fora de tempo. Ah, não quer ouvir? Espera aí que você vai ouvir sim, um instantinho só. Nós vamos falar com você agora. E aí depois deixa sair. Né? É uma ordem que o Senhor está a colocar para nós. Somos então vigias colocados por Deus, portanto ordenados por Ele. A oração, segunda lição, deve ser perseverante, que todo dia e toda a noite jamais se calarão. Esses vigias estarão clamando noite e dia. Meus irmãos, já pararam para pensar como somos negligentes à oração? Não oramos, nem de dia e muitas vezes também não de noite. Às vezes oramos uma vez por semana, quando nos solicitado no templo, quando viemos. A propósito, nós devemos ser diligentes para vir à casa do Senhor. Há muita alternância. Muitos, por nada, por qualquer compromisso, não vêm. A gente olha assim, muitos bancos vazios, faltando muita gente, a gente olha, cadê fulano? Cadê? Compromissos secundários que não edificam. Não é? É um momento precioso de nos juntarmos à santa grei do Senhor, o santo rebanho santificado pelo sangue de Jesus, para lhe prestar culto, ainda mais o dia de ceia. Não queria nem destacar isso, porque a pessoa diz, no dia de ceia tem que ir, nos outros nem tanto. Não, todos têm que vir, né? Mas, irmãos, o nosso ponto é perseverança na oração. Às vezes a gente ora uma vez, duas vezes, na terceira, ele já sabe. Não vou orar mais sobre isso, não. Ele já sabe.
As mães muitas vezes nos dão belas lições. Oram por anos pela conversão do seu filho, até que um dia ela vê. Outras morrem, vão para a glória e só depois os filhos se convertem, fruto das suas orações. Ela nem sabe, nem viu, mas perseverou. Nós deveremos perseverar com essas promessas em mente. Devemos sempre buscar ao Senhor dia e noite. A gente às vezes se acomoda dizendo, se Deus me chamar, me levantar de madrugada, aí eu vou orar. Se Ele não chamar, se você não acordar, às vezes acorda e vai para o WhatsApp, vai para o Facebook, vai para o Instagram, mas não se lembra de orar, não se lembra que é vigia, não se lembra que deve perseverar de dia e de noite. Né? O Senhor fala conosco. Eu tenho aqui promessas para vocês. E serão atendidas mediante as orações. Está aqui uma lista. Resumi em 3 tipos. Mas tantas outras. Mas Ele quer restaurar o seu povo, quer restaurar a Jerusalém, quer restaurar a igreja do Senhor. E quer nos usar. É muito interessante a soberania de Deus. Estamos estudando isto às quarta-feiras, né? A soberania de Deus é algo maravilhoso. Ele designa, determina, projeta, Ele que faz acontecer, mas requer que seja segundo as nossas orações. E se Ele já determinou, para que precisa orar? Porque Ele está mandando. Quer nos fazer coparticipantes desta bênção, desta graça. Quer cumprir as suas promessas mediante o clamor da sua igreja. Ore perseverantemente. Não desanime de dia e de noite. Terceira lição, para a oração por restauração. Oração deve ser fundamentada nas promessas. Não é uma coisa que me deu na telha. Não é algo que da minha própria percepção. Ele está dizendo, eu vou restaurar por amor de vocês. Eu vou restaurar para que o mundo veja. Eu vou restaurar para que você não seja mais desprezada, nem abandonada. Mas você deve clamar ao Senhor. Vós, olha aqui diz o versículo, vós os fareis lembrado o Senhor. O Senhor, meus irmãos, está usando aqui conosco uma linguagem humana para que nós entendamos. Quando Ele mesmo é quem nos manda, lembrem ao Senhor das promessas que Ele fez. Na verdade, Ele está nos dizendo, lembre-se das promessas que eu te fiz e cite-as nas orações. Ele está requerendo que nós tenhamos entendimento, compreensão daquilo que Ele está prometendo. E mediante a sua palavra, nós apresentemos diante dEle, como que o lembrando, como se Ele precisasse. Ele não precisa ser lembrado. Nós é que precisamos de nos lembrar. Ele está nos instigando. O Senhor quer que nós nos lembremos destas promessas. E nós o busquemos, Senhor. A coisa continua assim. Senhor, restaura a nossa sorte. Como as torrentes do Neguebe, traz vida à nossa casa, traz vida ao nosso lar, aos nossos filhos. Eles estão cegos, estão mortos nos seus pecados e delitos. Vivifica, Senhor, a tua obra. Vai citando a palavra. Vai usando argumentos bíblicos para apresentar diante de Deus com a certeza de que você está orando segundo a vontade de Deus, em cima das promessas dele mesmo. Seja feita a tua vontade. Aí ele pode perguntar, e qual é a minha vontade?
Quais são as promessas que eu fiz? Por qual que você está pedindo? Aí devemos citar, lembrá-lo das promessas que ele mesmo fez para nós. Então a terceira lição é fundamentar as nossas orações nas promessas que ele mesmo nos fez. Quarta lição, a oração deve ser incansável. Não descanseis. Irmãos, quando a gente tira um tempo, quando a gente fala, vou orar, nós entramos numa batalha duríssima. Lá vem 1000 pensamentos de 1000 coisas que você tem para fazer, que estão atrasadas, que você precisa cuidar daquilo. Convém lembrar da palavra do mestre a Marta. Marta, Marta. Você está se preocupando com coisa demais. Agora é hora de entrar na presença do Senhor e buscá-lo em oração incansavelmente. Não descanseis. É uma luta, é uma guerra, é uma batalha. Entrar na presença dele. O assunto some. Não sei, parece que em 2 minutos a gente consegue fazer um resumão de tudo e já orou. Não consegue falar mais nada. Começa a dar uma fadiga nas pernas, no juízo. É assim com vocês? Uma vontade de fazer não sei o quê. E vai lá e bebe água, tenta voltar. É guerra, é uma batalha. Entrar na presença do Senhor. Citar nominalmente nossos filhos, nossos entes, nossos problemas. Lembra, Senhor, da promessa que o Senhor fez que ia restaurar? Pois é. Senhor, tem misericórdia. A gente vê a oração que o Senhor Jesus fez. A carta aos Hebreus diz que foi uma oração com clamor, suor e lágrimas. Nós, mas nem suor, quanto mais lágrima. Nós não conseguimos chorar pelos nossos próprios filhos, né? Então, devemos estar na presença do Senhor incansavelmente. O inferno se levanta, mas nós temos que vencer a batalha, segurando na mão do Deus Todo-Poderoso, na sua presença. Pensamentos que cheguem, repreenda. Se há um momento que você pode repreender, é este. Não é? O inimigo está ali à volta. Lutero dizia que sentia a sua presença para tirá-lo da presença do Deus Todo-Poderoso. Mas ele está nos dando uma meta. Ele está nos dando um assunto. Ele está apresentando a nós promessas. Orem por essas promessas. Peça a restauração de Jerusalém, a restauração da igreja, a restauração da família. Coloquemos incansavelmente o nosso ser na presença do Deus Todo-Poderoso. Algumas mães podem ter um testemunho maior, mas a mãe do Santo Agostinho, também chamada de santa pela Igreja Católica, diz que ela orou 30 anos pela conversão de Agostinho. 30 anos. É um bom tempo, uma vida orando, não é? Não descanseis, orem incessantemente. Se ele não saiu, ore para que ele não saia. Senhor, sustenta. O Senhor disse que não vai desamparar e que o Filho não vai desamparar a tua casa. Segura ele com mão poderosa, incansavelmente, apresentando diante de Deus as petições. A quinta lição é que a oração deve ser importunadora. Você não descansa, nem dê a ele descanso. A ele quem? A Deus. Como se ele se cansasse?
outra vez, está usando aqui um linguajar humano para que nós entendamos. É o mesmo que Jesus fez quando nos ensinou a orar com instância. Ele conta a parábola do juiz iníquo e daquela mulher importuna, que batia na porta, batia, até que ele atendesse. Para que ele atendesse e resolvesse a causa dela. É isso que está nos ensinando aqui a palavra de Deus. Uma oração deve ser inoportuna, no sentido de que insista: Senhor, estou eu aqui de novo fazendo o mesmo pedido, ainda não recebi, eu preciso desta graça, que se cumpra em minha vida aquilo que o Senhor prometeu. Inoportuno, como aquele amigo que importunou o amigo vizinho. Chegou uma pessoa em casa, me dá um pouco aí de pão para eu servir para ele. Não me importunes, já é tarde, não vou levantar para te dar pão. E ele: rapaz, me arruma pão, eu preciso servir a visita que chegou. Problema seu, eu não vou atender. Tá bom, de tanto que você insiste, toma aqui. Jesus disse: é assim que deve ser a nossa oração diante de Deus. Por que ele faz isso conosco? Ele já não podia atender da primeira? Podia. Tem todo o poder para que nós nem falássemos, porque ele conhece o nosso pensamento, a nossa intenção. Antes de abrir a boca, ele já sabe tudo que nós vamos dizer. Mas ele quer que nós saibamos bem que a bênção veio dele. Se nós ficássemos como que tratando com um gênio da lâmpada, me dá, nós certamente viraríamos as costas sem reconhecer de onde veio a bênção, como um filho ingrato. É assim. Então ele requer de nós que nós não nos cansemos, mas que também não dê a ele descanso. Sejamos importunadores na oração. Importunemos a ele. Sexta lição, esta foi a quinta. Que seja por tempo indeterminado. Diz aí a palavra até que. Aí está se referindo a tempo. Depois nós vamos ver a outra parte. Até que significa que não tem um tempo. Temos aí o exemplo da Santa Mônica por 30 anos, né? Daniel, vocês já viram as pessoas fazerem o jejum de Daniel, que é um jejum de quantos dias? 21 dias. Jejum de Daniel é 3 vezes 7. É poderoso. É isso? Não é isso que a palavra de Deus nos diz. Diz que ele se pôs a orar e a jejuar diante do Senhor até que a resposta veio. Quanto tempo passou? Por acaso 21 dias. Mas ele não estava fazendo um número como que fosse um número mágico poderoso, né? Embora o número 7 seja um número simbólico, um número que representa a perfeição de Deus, o número 3 também é um número simbólico que representa também as coisas de Deus. Não há nenhum número, nós não cremos em numerologia, não há nenhum número que traga mais sorte que outro, que traga mais resultado que outro. Ele orou até que veio a resposta. E é exatamente isso que a palavra de Deus está ensinando. Não há um tempo determinado. Ore até que, sexta lição, o cumprimento da promessa. O Senhor prometeu. Demonstre então fé. Eu creio. Uma oração sem fé é impossível agradar a Deus. O Senhor prometeu, eu creio. Ele é o alfa e o ômega. Ele é o amém. Aquele que concretiza, aquele que realiza, aquele que tem poder. Se nós pensarmos que vamos obter qualquer coisa de Deus sem fé, estamos redondamente enganados.
crer nas suas promessas. Não é na palavra de homens, não. Está cheio de gente aí falando em nome do Senhor, como se pudesse fazê-lo. E o Senhor diz, não diga o Senhor disse, Senhor ter dito. Mas quando Ele disse, Ele se agrada e requer de nós que nós insistamos em pedir aquilo que Ele prometeu. Até que restabeleça Jerusalém. Estamos orando por restauração, por avivamento, pela glória do Senhor manifesta sobre nós, pela restauração dos nossos filhos, da nossa família, restauração dos muros, como jovens que se desposam das donzelas, assim os teus filhos voltarão para vós. E ponha por objeto de louvor na terra. Eu creio. Você já tinha pensado nisso? Já tinha percebido isto? A nossa oração deve ser, então, incansável e não dar descanso a Ele e apresentar diante dEle importunamente, por tempo indeterminado, até que se cumpra aquilo que Ele prometeu. E Ele fará. Então, irmãos, talvez a gente deva mudar o nosso jeito de orar, deva mudar o nosso jeito de pensar, né? Talvez nós precisemos orar mais, até pelas mesmas coisas. Já pedi ontem, e daí? Pede outra vez, peça mais, clama a Deus, crendo que Ele nos ama por amor de vós. Ele disse, vai glorificar, vai nos abençoar. Aquela que estava abandonada, aquele filho que está desgarrado, que abandonou a casa, que abandonou a família de Deus, vai voltar para a glória do Senhor. Bendito seja, eu creio. Aleluia. Vamos orar. Vamos orar. Amém, queridos? Esta é a aplicação e a conclusão. Podemos vir para cantar ao Senhor a nossa consagração a Ele. Não sei qual é o cântico hoje, mas, irmãos, consagre a sua vida, a sua família neste momento ao Senhor. Senhor, me perdoa, eu não orava tanto quanto devia. Senhor, eu não estava orando como devia. Senhor, eu não perseverava, eu não entendia, mas hoje a tua palavra falou comigo. Vou mudar a maneira de orar, a maneira de ser. Vou então orar pela minha família, orar pela Jerusalém, pela noiva do Cordeiro. Amém, queridos?